Uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente fala de desenvolvimento, né, de lideranças comerciais, você tem essa nova geração que tem muito conhecimento técnico, tem tecnologia, tem capacidade, mas falta um atributo que nós chamamos lá dentro de casca. Precisa Uhum, de KM, uhum, né? Na mesma maneira da arte marcial, uhum. eu acredito que a gente leva também para essas carreiras comerciais. Eu sempre quis chegar rápido, né, em determinadas posições e sempre os gestores dando feedback. Você está no caminho certo, mas você precisa de KM, você precisa de casca. E hoje eu vejo que faz todo sentido, né? Quanto maior o repertório de experiências, principalmente negativas, mais casca eu estou para os desafios maiores que esse mundo que está mudando vai me trazer. Então, Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sellers Cast. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo César Duro, sou CEO e cofundador da Sellers. A Sellers é uma plataforma de automação de táticas comerciais, integração entre indústria e distribuição, né, que está ajudando a transformar os negócios Brasil afora. Para quem quiser saber um pouquinho mais do que a gente faz, entra lá, www.sellers.com.br, conhece um pouquinho mais do nosso sistema. Se fizer sentido aí por teu momento, nos chama lá que a gente vai ter o maior prazer de estar te explicando como a gente pode te ajudar na tua jornada aí, né, de negócios e vendas. Bom, e para quem quiser, né, aprofundar mais em trade marketing, vendas e tudo mais, vem fazer parte da comunidade da Sellers, comunidade de vendas da Sellers, né? É um projeto, né, completamente gratuito, né, onde você tem lá acesso, networking, comunicação e ainda tem algumas formações completamente gratuitas, como a formação de trade marketing com 51 aulas, várias ferramentas, completamente gratuita e gerando certificado. Então, entra aqui, link está na descrição do vídeo, entra lá, te cadastra e seja muito bem-vindo. Espero falar contigo por lá. Bom, vamos ao que viemos. Vamos ao que viemos, doutor Isaías bora. Silveiro. Né? Amigo, deixa eu primeiro apresentar aí, comentar, para quem está chegando aqui agora, né? O nosso objetivo aqui com o Sellers Cast é subir, né, o nível, trazer gente fera para falar de vendas, de trade marketing, de sales efficiency, de canais de vendas, mas com gente fera, gente que já passou com hands-on, que sabe do que tá falando, que já tomou porrada, e talvez a gente vai falar alguma coisa de porrada aqui no meio, já não vou dar spoiler, mas a gente vai falar sobre isso ainda aqui no meio desse episódio. Mas o Isaías é um desses caras aí, nível hard, né, em vendas, né, é um faixa preta em vendas, né, é um cara que já passou por Johnson, já, né, tá aí, né, há 7 anos agora na BIC, Isso. né, outra grande empresa, já teve uma vivência no exterior, já fez intercâmbio, então tem uma visão também externa de canais, já passou por canal de distribuição, hoje tá com Key Account, então assim, e já foi comprador, né, e já foi comprador, então tem uma visão holística desse negócio inteiro. E, cara, quero conhecer, quero falar um pouco mais, quero entender como é que tu formou a tua visão, mas seja bem-vindo, amigo, fica à vontade de te apresentar aí para nossa audiência. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência. É um prazer estar aqui, podendo trocar essas ideias, essa resenha, como você falou. Acho que a ideia aqui é agregar, gerar valor para toda essa galera e também aprender com você, né? Você falou que eu sou faixa preta, não me considero faixa preta, tá? Mas você, sim, para mim é um faixa preta. Pô, cara, obrigado. Por tudo aquilo que eu já acompanhei dos outros episódios. Primeiro, eu era um consumidor do podcast, acho que é até a maneira que a gente se conectou, né? Legal, cara. Foi através de um feedback positivo dos profissionais que estavam vindo aqui. Eu falei, poxa, é um programa diferenciado, né? A gente tem muito conteúdo disponível hoje, né? Entre várias plataformas. Acho que o difícil é achar um conteúdo que te dê um ROI positivo naquela 1 hora que você vai consumir. Total. E eu virei fã e muito legal, com muita gratidão, que hoje eu tô sentado aqui para poder compartilhar e devolver também. Então, pô, cara, obrigado, honrado. Conta comigo. Tamo junto, tamo Show. junto. E, cara, vamos pegar já um gancho aí, né? A gente, sempre quando a gente faz aqui o episódio e tal, a gente faz uma preparação, né? A gente não chega aqui e sai falando, a gente bate um papo antes, se conhece e tal.
E geralmente nessa questão de vendas, né, a gente muitas vezes encontra pessoas em comum, encontra experiências em comum, mas, pô, a gente encontrou um hobby em comum, Pois é. né? A gente ambos somos praticantes de jiu-jitsu, Sim. da mesma escola, Da mesma né? escola. Em estados Até diferentes. fazendo aquele merchan, Aham, Gracie Barra. Gracie Barra, no nosso grande mestre Carlinhos Gracie Júnior. É isso. Né? Cara, uma lenda do esporte, né? Um esporte que transforma. E até, cara, eu quero começar com um pouco da gente fazendo um pouco dessa analogia, assim, né? Eu gosto, cara, eu tenho para mim, que eu falo isso em alguns eventos, algumas palestras, que na minha concepção, o jiu-jitsu e vendas têm muita coisa em comum, né? E para mim, cara, eu sintetizo da seguinte forma. O jiu-jitsu, na minha concepção, é o esporte individual mais coletivo do mundo. Sim. Né? Porque, cara, a gente que tá na academia lá, né, tá treinando com o teu colega do lado, Sim. né? E muitas vezes, cara, o teu colega, ele faz alguma coisa que te dá um braço ali, te dá uma mão pra te poder finalizar, finaliza e depois fala, cara, pô, te liga nisso aqui, faz isso, dá uma melhorada nisso, cara, pô, a tua guarda não tá tão legal e tal, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente tá fortalecendo a equipe, porque no final do dia, quanto melhor for o meu colega, mais forte é o meu treino, mais chance eu tenho no campeonato. Sem dúvidas. Né? Sem dúvidas. E, cara, vendas é isso. Sim. Né? Um grande time de vendas é um time que ele aprende, que ele compartilha boas práticas, que ele dá sugestões de correções, porque o resultado da companhia é mais importante que o individual. Tu concorda com isso? 110%. Eu vejo, fazendo esses paralelos, né? Eu vou citar alguns pontos aqui. Então, primeiro, treinamento. É impossível você performar bem em ambos os campos, na arte marcial e na profissão comercial, sem estar se preparando constantemente. É o que você falou. Você está, por exemplo, treinando, e aí você pega um cara mais graduado, um cara que naquele momento ele te finalizou, você tem ali um feedback em tempo real de uma situação que você está vulnerável e você precisa melhorar, senão você vai continuar caindo no mesmo erro. Da mesma maneira em vendas. Né? Você prepara tudo da porta para dentro, uma boa apresentação, um bom pitch de vendas, uma boa estratégia, e de repente quando você vai lá executar, o mercado, o cliente, o canal te dá um feedback imediato. Você precisa corrigir, trazer e retreinar. Que acho que é o segundo ponto que a gente leva do jiu-jitsu para a área comercial, essa mentalidade da evolução contínua, né? Eu acompanhei nos outros episódios, acho que colocando aqui também, o vendedor ou o cara do comercial de 10, 15 anos atrás, ou quando nós começamos, ele não pode ser o mesmo, né, que atua hoje. O mercado não é mais o mesmo. Final de 2023. O mercado mudou, o shopper mudou, os clientes mudaram, as tecnologias mudaram, e eu preciso me adaptar. Jiu-jitsu, no final, pra gente não ficar falando, né, senão o podcast é sobre adaptação. Total. É sobre você. Resistência à pressão. Resistência à pressão e estar num cenário desfavorável. Como é que você equaciona aquela situação, aprende com ela e sai dela melhor. Né? O que o pessoal fala da diferença do antifrágil e da resiliência, né? Um conceito lá do Taleb. O resiliente, ele enverga, mas ele volta para o mesmo estado. O antifrágil, acho que o jiu-jitsu traz isso e a área comercial, ela demanda isso, é que você passe pelas situações adversas e não existe área comercial, empresa, canal, segmento, categoria que não passe por adversidades, que você não tire ali boas lições que você carrega para a sua vida. Uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente fala de desenvolvimento, né, de lideranças comerciais, você tem essa nova geração que tem muito conhecimento técnico, tem tecnologia, tem capacidade, mas falta um atributo que nós chamamos lá dentro de casca. Precisa de KM. Né? Na mesma maneira da arte marcial, eu acredito que a gente leva também para essas carreiras comerciais. Eu sempre quis chegar rápido, né, em determinadas posições e sempre os gestores dando feedback. Você está no caminho certo, mas você precisa de KM, você precisa de casca. E hoje eu vejo que faz todo sentido, né? Quanto maior o repertório de experiências, principalmente negativas, mais casca eu estou para os desafios maiores que esse mundo que está mudando vai me trazer. Então,
Eu sou apaixonado por jiu-jitsu, você já percebeu nas conversas de bastidores. E para mim, César, é impossível eu não olhar para o meu trabalho que não seja pelo viés da arte marcial. É mais que uma arte marcial, né? É um estilo de vida, Uhum, uhum. né? Que ajuda a mentalidade, ajuda as emoções, ajuda na espiritualidade, ajuda nos relacionamentos, ajuda a lidar com a pressão, como você falou. Então, quem não faz, procure uma Gracie Barra perto de você. Boa, boa. Cara, vamos lá, deixa eu entender um pouquinho aí de como foi teu treinamento, como foi tua jornada, né? Sim, Aí da parte de vendas. Cara, eu achei curioso, desde o primeiro, né, do nosso primeiro papo, conhecer um pouco da tua jornada, né? Então, até tô com uma cola aqui. sim, Tu começou em recursos humanos, sim. né? Aí foi para a parte financeira, foi para compras, foi para, né? Foi para CRM, virou líder de SRM, né? Depois, cara, muito tempo depois, né? Isso levou de 2007 e aí tu caiu em vendas propriamente em 2012. Foi. Então tu teve toda 5 anos de uma universidade, Sim. né, que te preparou para chegar em vendas. Como é que foi isso, cara? Legal. Eu vou dar só um passo atrás. Eu sou administrador de empresas Legal. e eu tentei fazer engenharia, muito por conta do meu pai, né? Que ele trabalhava numa grande automobilística e ele via os engenheiros, né? Ele era do chão de fábrica e via que, para ele, na concepção dele, um engenheiro que usava uma camisa social, usava uma HP Era 12C. sinônimo de sucesso. Exato. E eu segui e, cara, não me achei. Com 6 meses de curso, falei, cara, isso aqui não é pra mim. Fui falar com ele, falou, cara, e aí, poxa, meu pai, meu grande herói de vida, cara, te apoio desde que você, né, cara, deu o seu melhor. E aí mudei pra administração. Na época, falei, cara, eu preciso trabalhar administração de empresa, uma visão holística, Uhum. né, da coisa. E eu fui muito abençoado nessa época de entrar, né, minha primeira experiência grande profissional no programa de trainee na época da Johnson Johnson, que te dava essa visão holística, Uhum. né? O grande diferencial do programa é te proporcionar experiências num tempo determinado em vários departamentos para que você veja o todo e aí decida trilhar o seu caminho. Então eu comecei em recursos humanos lá de maneira generalista, com o que eles falam hoje de business partner, né? Então Perfeito. você atende a, né, um departamento específico com todos os processos de RH, então me deu uma visão holística do que é o RH, recrutamento e seleção, remuneração, comunicação. Então já foi me dando essa casca que nós falamos. Atividades também, né, de cada função. Exato, né? Vai te dando uma casca do que né, é a empresa no quesito gestão de pessoas, recursos humanos. Posso te interromper só um Claro. pouco, cara? Pô, isso é muito curioso que tu tá trazendo, porque é um olhar que eu não tinha tido. Quando tu tá nessa posição, que não era chamado, mas vamos chamar de business partner, porque assim, a- toda uma boa companhia, ela não primeiro contrata pessoas para depois ver o que vai fazer com elas. Ela primeiro define para cada processo, cada objetivo, que atividades que precisam ter feito, que características que precisam ter feito para depois contratar, Sim, né? Ou seja, as pessoas é a engenharia da estratégia da empresa, sim. né? E, puta, isso é uma visão que com certeza te deu uma visão holística sobre o negócio como um todo. Sim, e acho que o grande diferencial, e sou muito grato, né, a Johnson Johnson, que foi realmente a minha escola, a minha base. Eu concordo com você, hoje, né, um empresário, um empreendedor, uma indústria, ela tem uma necessidade específica, ela vai no mercado buscar um profissional, como Uhum, você falou, uhum, mas eu acho que uma empresa realmente que pensa grande, uhum. ela não olha só para a necessidade do atual, do hoje, mas ela olha para a necessidade da manhã. Como é que eu formo, né, uma próxima geração de líderes in-house, né? Como é que eu ajudo essas pessoas a se desenvolverem? E eu acho que era muito viés da Johnson Johnson nessa época de formar, né, uma próxima geração, não no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo. E para isso era essencial você ter uma visão mais holística do negócio, né? E aí, então, recursos humanos como business partner.
E aí, no segundo ano, eu fiz essa transição para a área de Customer Service, ou logística. Uhum. Então, eu fiquei ali, que foi minha primeira experiência já mais perto da área comercial, trabalhando com os times de vendas no quesito de gerenciar as entregas. Então, os vendedores colocavam os pedidos e as entregas caíam para a gente, né, junto com as transportadoras. Então, meu trabalho ali era gerenciar os transportadores. E aí foi a primeira sementinha da área comercial, né? Porque para atuar lá, você faz suas integrações, você começa a acompanhar a rotina. E a rotina comercial, ela é diferente da rotina do administrativo. Total. Uhum. O administrativo, ele tem ali, né? Geralmente ele tem um horário, ele tem as atividades no escritório. E o que me chamou a atenção na área comercial, olhando ali pelo viés de transportes, era realmente a rotina, o desafio de estar frente a frente com o cliente, aquela... Eu gosto da pressão, né? Da pressão de fechar a cota do mês e depois eu preciso entregar. Não adianta você fechar o pedido se você não entrega, se você não recebe. Começou a me encantar, mas ainda estava na minha jornada, então fiquei um ano em supply e no terceiro ano eu fui para finanças, como um controller business partner para a área de supply chain. Minha responsabilidade era fazer a gestão de todo o budget da área, então era o apoio para o gerente da área na questão dos controles financeiros, dos reports, de CAPEX, então era a minha via de aprendizado financeiro ali. No quarto ano, César, eu tive a oportunidade de ser expatriado. E aí foi como você, na introdução, colocou, eu fui para trabalhar na área de compras da divisão de lentes de contato no norte da Flórida, numa cidade chamada Jacksonville. Então, eu tinha acabado de casar, super novo, com 23 para 24 anos. Foi um baita presente, né, que a empresa me deu. Foi onde eu pude, né, criar casca no idioma. Então, eu achava que falava inglês. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não conseguia pedir um café com pão no Panera Bread. Uhum. A casca cultural. Ah, sim. Sim, porque não tinha, né? Geralmente você vai para alguns polos nos Estados Unidos que tem muito brasileiro. Na onde eu fui não tinha brasileiro. Você tinha muito americano, muito indiano, muito latino, mas a única pessoa do Brasil que tinha contato foi a pessoa que ia me passar o trabalho e ia voltar para o Brasil durante 30 dias. Que Que foi. bom que isso aconteceu, né? Porque tu teve a experiência de não ficar contaminado com uma visão, né? Exato. E aí você expande a tua visão para saber que, né, o mundo vai muito além dos seus horizontes, Uhum. valores, Uhum. percepções. Isso tudo te apoia, né? Uhum. Como um repertório a mais na tua carreira. Uhum. Então foi uma expatriação de 1 ano, com prazo para voltar. Voltei com a minha esposa e a ideia era continuar o desenvolvimento na área de compras. Uhum. Nessa época, quando eu voltei para o Brasil, eu queria continuar os meus estudos e aí comecei a fazer meu MBA na área de marketing. Falei, vamos continuar nessa perspectiva holística. Eu acho que essa, né, perna de marketing eu preciso aprender tecnicamente. Nessa época, a empresa ela era bem dividida. Você tinha toda a área de fábrica e supply chain em um CNPJ e a área comercial de sales e marketing em outro. Eram a mesma empresa, só que culturas diferentes, processos diferentes. E eu sempre fiquei com aquela, desde lá de transportes, então 2008, falei, cara, um dia eu quero trabalhar com esses caras. E aí eu lembro que eu fui chegar para o meu gestor nessas conversas de desenvolvimento de carreira, ele falou, poxa, cara, né, você está aqui, voltou 1 ano com a gente, posso te apoiar sim nesse sonho de carreira que você tem de trabalhar em vendas, mas ó, estamos em 2012, 2013 você fecha um ciclo aqui comigo, 2014 a gente começa a falar disso, 2015 você vai. Aí, o Guerreiro, cara, olhando para trás, eu acho que foi uma decisão corajosa de perseguir o teu sonho. Surgiu uma vaga, 2012, né, fechando o primeiro ano em compras, pum, surgiu uma vaga na área comercial, na minha região, e eu falo, cara, tem uma oportunidade aqui. Onde era? No Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Falei, cara, é aquele negócio, uma vez um diretor lá de supply chain, ele me ensinou e eu peguei esse ensinamento com ele. Ele falou, cara, tem vezes que é melhor você pedir perdão do que permissão. O processo correto é, gestor, estou me aplicando para aquela vaga e, cara, se der certo.
Eu me apliquei sem falar com ele e comecei a ser aprovado em todas as etapas. Falei com a RH, falei com o gestor da vaga, falei com uma outra pessoa. Quando estava chegando a proposta, eu fui na sala dele. Ele, com toda a justiça, ficou bastante incomodado. Falei, poxa, cara, né? E aí eu usei literalmente a filosofia do melhor pedir perdão. E falei, cara, perdão. Mas eu vi o cavalo passando e deu certo. E aí foi dessa maneira, como você falou. Depois de 5, 6 anos que eu caí na área comercial, então minha primeira experiência já foi multicanais. Então eu cuidava de uma micro-região do interior de São Paulo, atendendo todos os canais. Então, canal atacado, o canal distribuidor exclusivo, o canal farma e o canal varejo. Qual categoria era? Era bem de consumo, né? Então, cuidava... Johnson geral. Johnson geral, 17 categorias. Então, desde absorventes, protetor solar, parte de higiene oral, parte de cuidados infantis, tudo que tinha de bens de consumo estava debaixo ali do guarda-chuva desses canais. Então, foi realmente ali a minha escola. Eu lembro até hoje da noite anterior ao primeiro dia de vendas, né? O que eu vou fazer? Porque agora eu não preciso estar 8 horas da manhã sentado na minha baia, eu tenho uma flex... Ali começou meu home office, né? O pessoal fala do home office, eu falei, cara, já tô nisso aí tem, né, mais de 10 anos, não mudou em nada a rotina, né? Pelo contrário, você precisa, de alguma maneira, ter uma boa autogestão para entregar aquilo que é necessário de você. Então, e ali começou. Aí, multicanais, experiência com Key Accounts, vim para São Paulo, e aí, nos últimos 7 anos aí dentro da BIC. Cara, e vamos, antes de falar de BIC, deixa eu explorar um pouquinho mais essa visão. De certa forma ali, tu teve uma primeira oportunidade já impactante, que é representar uma grande marca numa região determinada, só que ali tu era o gestor de fato daquela região, né? Sim. Tu era completo responsável pelo sucesso e insucesso daquela região, né? Então, acho que se eu não vou falar besteira agora, a área 5, Nielsen ali, tem um impacto grande exato, aí, né? tinha um peso importante, eu ia falar, em Nielsen também, principalmente pelo litoral, na época da sazonalidade, era um escopo com uma certa relevância. Porque daí tu tem todos os canais, tu tem distribuidor, atacado, varejo, farma, né? E tu tem 17 categorias. Sim. Cara, como é que foi cair nisso assim já de cara? A primeira coisa que eu preciso fazer essa menção honrosa, e até hoje, né, quando eu tenho a oportunidade de agradecer a pessoa que me deu a oportunidade. Porque eu acho que eu tinha feito 5 entrevistas e na última eu mandei mal. Começaram a me fazer algumas perguntas já da área comercial e eu comecei a gaguejar, eu comecei a ratear e você sabe... Quando você vai bem, você sabe. Quando você vai mal, você fala, cara, não deu. E aí foram decidir, né? Depois, eu fiquei sabendo anos depois. Grande parte tendendo para não, por vários motivos, e eu concordo. O cara não tem experiência, né? Uma região com uma certa relevância, curva de aprendizado. Mas a gestora, a dona da vaga, bancou. Falou, não, quero trazer e vou trazer. Né? A responsabilidade é minha, os resultados são meus, gostei do cara. Então, eu sou muito grato, porque foi a pessoa e na vida, César, como você falou do jiu-jitsu, né? É o esporte individual, mais coletivo. Às vezes, a gente precisa ter essas pessoas generosas, né? Que falam, cara, tô vendo o brilho no teu olho, vou te dar a oportunidade, né? Renata Josco, o nome dela, se ela estiver ouvindo aí, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Me deu a oportunidade. Segundo ponto agora, trazendo essa outra perspectiva que a gente falou, eu coloquei a faixa branca ali. Lembro até hoje, a gente entrando num varejo, foi minha primeira experiência na área comercial com a minha gestora. Então, no primeiro dia, ela me pegou, né, marcamos um ponto de encontro no varejo, entramos numa gôndola de cuidados femininos. Ela falou assim, Isaías, você sabe o que é uma categoria? Eu falei, não, né, não sei. E ela começou a me explicar. E ali foi, né, aula 1, área comercial, aqui é uma categoria, tá aqui, né, o repositor, o cara de merchandise, ele é o teu principal parceiro aqui nessa loja, cuida bem dele, porque ele vai cuidar bem de você, vai te passar informação que você não vai ter em nenhum
relatório ultra mega power de TI, a informação aqui de barriga no balcão. Cara, então assim, com essa mentalidade de faixa branca, de cara, eu preciso aprender, né? Eu posso contribuir com todo esse background que eu tive anteriormente, mas de área comercial eu sou faixa branca. Vai ser treinamento, aprendizado, erros e acertos, mas eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. Mas com essa mentalidade de perguntar muito, me apoiar nos meus colegas, perguntar muito para o meu gestor, que livro eu posso ler. E ali foi desenvolvendo naturalmente. E aí, obviamente, com os erros e acertos, você vai, né, se achando, criando seu espaço, colocando a sua marca e não vou falar que imediatamente você traz bons resultados, mas ali no médio e longo prazo você começa a contribuir de maneira efetiva, né? Deixa de ser meramente um aprendiz, acho que o aprendiz a gente carrega para a vida toda, mas você passa a aportar também, né? Então, como é que eu posso fazer a diferença aqui? Passou a fase de aprendizado ali, 6, 12 meses, agora eu preciso contribuir de maneira efetiva e pensar nesse território aqui como eu sou, né, o representante máximo da empresa aqui dentro. Então, acho que foi um pouco disso. Legal, uma sensação de dono, né? Dono. Uma sensação de dono ali total. Cara, e aí depois dessa jornada aí, tu acabou indo, né, para uma... E aí eu queria me debruçar um pouquinho mais sobre esse tema contigo, cara, que é tendo uma experiência que é account, né? Que, inclusive, hoje, né, tu executa, né, uma função em que é account, mas tu começou lá atrás, né, nessa primeira parte aí, fazendo atendimento aí às bandeiras do Walmart, né? Sim. E quando sai de uma gestão multicanal, talvez tu não consiga ser tão profundo muitas vezes, né? Em relação a penso de planejamento, calendário, margem, preço, posicionamento, encaixe, ações, blá, blá, tudo isso, né? E quando tu vai para o Key Account, tu passa a ter um olhar estratégico diferente, né? Sim. É um F5 que você dá ali, né? Um reset. Porque no multicanal, principalmente, por exemplo, no canal distribuidor, na maioria das indústrias, você tem acesso ao dono do negócio. Sim, total. Então você consegue discutir com ele, você tem mais Uma tomada de eficiência, decisão mais curta. mais agilidade. Você tem um lançamento no canal distribuidor, você não precisa virar cambalhota para o cara cadastrar. Uhum. Ele aqui é uma extensão da indústria. Então, o cara, ele é teu parceiro, ele é teu representante ali. No Key Account, a conversa é outra. Uhum. Né? Como você falou, você tem uma série de KPIs, uma série de indicadores que precisam ser respeitados. Então, ali, para mim, foi essa primeira escola de impacto de falar, cara, eu preciso fechar essa perna no meu desenvolvimento comercial para ser um gestor comercial completo. Entra JBP, entre outras coisas. JBP, margem, eu lembro o triângulo do margem, preço, era margem, preço e... Margem, preço, me fugiu outro agora, mas que era assim, era um tripé quase que impossível de se fechar. E aí, meu papel cara, então como é que, de alguma maneira, eu, representando a minha indústria aqui, consigo entregar aqui as necessidades dos meus compradores, dos gerentes de categoria. Costumo falar, e já conversei isso em conversas de desenvolvimento com pessoas que trabalharam comigo, né? Tinha um colega que ele falava que ele era apaixonado pelo canal indireto. Não, eu vim do canal indireto, eu sei, né? Eu domino o canal indireto. E uma vez, né? Fui um pouco assertivo com ele. Eu falei, cara, não seja um cara do canal indireto. Não seja um cara apaixonado por um canal. Seja um cara apaixonado por vendas. Seja um cara apaixonado pelo comercial. Pegue o melhor de cada canal e leve isso para tua caixa de ferramentas. Cada canal tem uma especificidade, tem um ônus, tem um bônus. O que você precisa fazer para ser um bom gestor comercial é entender, saber navegar em cada canal, aportar ali, mas ter esse conhecimento abrangente da área comercial. Hoje, olhando para trás, eu vejo que um profissional de vendas, de trade, que não teve uma experiência, né? No Key Account, ele, né, precisa de alguma maneira dessa graduação na faixa dele. E também um cara de Key Account que não atuou no indireto, principalmente, né, num canal distribuidor, né, o atacado, né, ele tem uma outra complexidade, talvez ali mais transacional, né? Ele está incompleto também. Por isso que quem tiver
a oportunidade de passar, né, por todos esses canais, agora que vem forte aí o canal e-commerce também, que é um canal completamente diferente, mais preparado, mais capacitado vai estar por esse mundo que você colocou, César, que muda constantemente. Então, Porque são, né, cara, se a gente for pensar em vendas como uma estratégia de domínio de espaço e território, os canais eles são complementares, sim, né? Por exemplo, tu ter domínio de ferramentas de key account que vão te jogar numa melhor performance na ponderada, tem algumas ferramentas para isso, né? Na numérica, para outras. O atacado fazendo um papel de complemento para poder fechar áreas brancas e tal, é outro papel. Mas sim. quando tu equilibra isso tudo, que é o que tu começou a fazer na primeira experiência, tu passa a ter uma visão holística disso tudo. Mas independente disso, eu concordo contigo muito que, cara, eu acho que tá cada vez mais as funções se fundindo um Sim. pouco, né? Porque hoje eu acho que tá cada vez mais próximo os perfis. Exemplo, hoje, por que não pegar as métricas e os processos padrões de um key account e aplicar isso na gestão de um distribuidor, Sim. né? Você pega, por exemplo, César, para a maioria das indústrias, o key account que atende o Triângulo Mineiro, né, os grandes atacadistas do Triângulo Perfeito. Mineiro, Aham. ele é o principal exemplo disso. Ele tem que ter essa veia muito apurada do canal indireto, mas com a mentalidade de um key account varejista, Uhum. de olhar margem, investimento, margem de contribuição, Uhum. de olhar todos os KPIs, rentabilidade por produto. Uhum. Então, talvez aqui um grande exemplo, né, desse cara que ele pilota as duas asas do avião. Ele olha realmente para a distribuição, ele olha para a massificação, Uhum. mas ele precisa ter um olhar também, porque se ele erra ali no investimento, o prejuízo é grande. É grande. É. Então, pelo tamanho do volume desses caras lá, é para qualquer indústria, né? Então, Porque a venda, né, cara, é assim, eu já falei isso em outros episódios, mas se a gente for parar para analisar, o ambiente competitivo, ele direciona o grau de complexidade que tu vai aplicar no negócio, né? Só que todos os negócios estão chegando numa complexidade grande, sim, né? Fazer talvez assim, o Key Account, ele tenha desenvolvido ferramentas primeiro, né? Porque estamos falando de grandes contas, muitas vezes globais, né? sim, Ou, dependendo do prisma da indústria, pode ser um Key Account que é uma grande operação nacional, sim, sim. né? Mas no final do dia, são métricas para ser implementadas para geração de maior eficiência, né? Perfeito, É isso, perfeito, né? perfeito, perfeito. E aí, então, é, E assim, complementando, cara, e quando a gente vai fazer a gestão de canais como um todo, depois até quero já entrar nessa parte da BIC, hoje todo o manejo de vendas, ele tá direcionado para se tornar, para fazer com que as operações comerciais estejam cada vez mais eficientes, os processos, as entregas e assim por diante. é o fazer mais com menos, Exato. né? Então, e aí, holisticamente falando, né? Então, com recursos humanos, com recurso financeiro, com recurso logístico, eu preciso de alguma maneira, né, entregar mais valor, mas saber de que maneiras eu posso otimizar, né, os recursos que eu tenho para entregar aquele valor. Então, como você falou, essa perna do key account ele te entrega muito isso, né? Qualquer decisão que você vai levar para a mesa de negociação, ela é uma decisão que você olha mercado, você olha branding, você olha posicionamento na gôndola, você olha tudo, né? Você precisa olhar tudo e no final do dia aquilo precisa minimamente parar em pé, né? Senão não faz sentido, né? Você tá num relacionamento que é account com cliente XYZ. Então, acho que é um pouco Total. disso. Cara, agora sim, tu deu um gancho aí de geração de valor, né? E aí pegando o gancho com a tua outra próxima experiência aí, aonde tu inclusive teve fez parte aí de liderar o programa de fidelidade aí da BIC, né? No canal, no Key Account, logo quando tu entrou, né? Isso. Cara, um programa de fidelidade, enfim, ele nada mais é do que uma sofisticação do nível de serviço, que no final do dia é mais entrega de valor. Mais entrega de valor. Acho que um dos desafios que a gente tinha, né, logo que eu entrei na distribuição, no canal
de papelaria era atender o pequeno papeleiro com um nível de serviço, de mix, de exposição que a empresa queria levar para o mercado através de um parceiro indireto. E aí a ideia era realmente 360 pensar em como é que eu gero valor para o dono do atacado, em como é que eu gero valor para o dono da papelaria e como é que eu gero valor para o shopper. Eu não posso, né? Eu preciso, de alguma maneira, todos precisam ganhar. E aí, lá atrás, a gente, né, eu na área comercial executando, né, mas o trade, obviamente, toda a área de marketing, né, desenhando o programa, a ideia foi essa, como é que a gente leva a qualidade de serviço, a qualidade de mix, a qualidade de execução para essas pequenas papelarias que eu não tenho capacidade, voltando no ponto anterior, eu não tenho recurso humano para ter um vendedor que vai lá. Mas eu tenho um parceiro indireto, como você colocou, complementar, que se eu fortalecer ele com as ferramentas e armas corretas, ele pode sim me representar bem, né, no face-to-face com essa papelaria, com esse dono. Então, foi um pouco aí do programa e de como, naquela época, aí, a gente conseguiu gerar valor para esse canal. Cara, agora fiquei curioso, assim, porque eu vejo muitas pessoas, cara, às vezes usando até, de certa forma, uma certa, às vezes, bengala, né? Não, mas eu não... Aqui na minha empresa, eu trabalho meus clientes, eles não estão nesse momento ainda, né? Não são maduros como tal canal, ou, né, que o meu segmento tá mais atrasado, então eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Cara, tu acabou de falar que vocês implementaram um programa de fidelidade para pequenos papeleiros, né? Ou seja, para pequenas papelarias, né, do Brasil inteiro, que eu acredito que deve ser uma capilaridade gigante, né? Não tenho, nunca atuei nesse canal, então não tenho números, mas Sim. imagino que deva ser uma capilaridade imensa, com negócios não necessariamente altamente tecnológicos ou estruturados. Devem ser, inclusive, devem ter algumas... tô falando, obviamente, não dos maiores, mas falando da massa. Sim. Não são varejos que estão tão digitalizados ou sofisticados como varejos alimentares, Sem né? dúvida, sem dúvida. Então você pega, por exemplo, um atacadista, Aham, ele trabalha, vamos dar grandes números aqui só para a gente... aham. Vamos supor que ele tem ali 300 indústrias que ele compra os produtos. Uhum, 300 indústrias. uhum. Vamos supor, por exemplo, que cada indústria leve para ele, arredondando, umas mais 1.000 SKUs. Então o cara tem ali, arredondando, 300 mil SKUs. É muita coisa, vamos para 100 mil SKUs. E aí eu tenho uma força E de aí é venda. tranquilo, né? 100 mil SKU é de boa. E aí eu tenho uma força de vendas lá desse parceiro indireto de, sei lá, 500 vendedores. E esse cara vai visitar ali a carteira de clientes dele. Ele não vai levar aquilo que eu quero se eu não der as melhores ferramentas, se eu não ganhar o share de mentalidade do representante de vendas. Eu preciso de se eu quero que ele leve o mix, eu não quero que ele leve só, né, a minha curva A. Eu quero que ele leve meu portfólio completo da melhor maneira para aquele canal, né, para aquele cliente. Então eu preciso de alguma maneira, primeiro, ser relevante, né, pro dono daquele atacado, pro dono daquele parceiro, mas principalmente para a força de vendas desse cara. Como é que eu ganho na hora que ele for abrir o catálogo, e esse canal, né, ele funciona muito por catálogo, não Uhum, pelo canal não querer se digitalizar, uhum. mas pelos donos quererem, né, Olhar. nesse modelo, falando aí de Avon, né, da Uhum, época da minha mãe. uhum. O cara, ele quer olhar e quer fazer o pedido, me manda 10 desse daqui, 15 desse daqui. Então, o que a gente fala ali do momento da verdade, né? No momento da verdade, onde o representante comercial, ele tá ali, ele tem um catálogo desse tamanho, como eu posso me destacar como indústria? Como eu posso fazer esse cara, de alguma maneira, ele lembrar, quando o dono da papelaria falar, ó, eu quero esse produto, ele fala, cara, eu tenho esse, mas ó, eu tenho esses lançamentos, eu olhei aqui a tua loja, tá faltando esses produtos, ó, a Bic, a Johnson, tem essas outras linhas de produtos que se você ativar aqui na tua loja, você vai conseguir ganhar, você vai ter produto pro teu shopping. Então,
ganhar share de mentalidade na equipe comercial do meu parceiro indireto. É como é que eu posso gerar valor para ele? Como? Diversas maneiras. Uma comissão extra, premiação, um bom sales kit, né? Você tem ali, de novo, 300 indústrias. Se você dá um bom sales kit, né, com um script de vendas, um script que mostra, né, os diferenciais do meu produto versus o concorrente, como é que ele deve vender aquele produto, você está, né, de alguma maneira no caminho certo para cada vez mais ganhar relevância na mentalidade daquele representante comercial. Cara, tem uma coisa que eu acho que quem tá de fora não consegue perceber, ou para quem não tá tão dentro da área de vendas, às vezes tá dentro da indústria, mas não tá tão dentro da área de vendas, não consegue perceber, que o grande trabalho de uma liderança comercial, de uma estrategista de vendas, passa muito primeiro por mapear, mas para depois criar uma jornada de estímulos para levar que as pessoas cheguem naquele resultado, né? Aí enquanto estava falando, fazendo uma analogia com o esporte, né? Eu peguei agora no sábado a faixa azul, tu no mesmo sábado pegou a faixa marrom, então tu tá pelo menos uns 4 anos na minha frente, pelo menos, né? Talvez um pouco mais, vai depender muito da minha dedicação. Só que existe uma coisa na arte marcial que são os graus. Sim. Né? Os graus, na verdade, são pequenos estímulos, né, que tu vai recebendo, né? Aquela coisa, né? Eu e tu pegamos agora a faixa, né? A primeira coisa que tu me perguntou quando tu falou assim, e aí, já botou pra rodar, já testou e tal, já treinou com ela, né? Então, assim, a gente tá no ápice do estímulo, do gás, acabamos de pegar a faixa e tal. Cara, daqui a alguns meses, esse estímulo ele vai esvaindo. Só que aí tem uma questão que é o grau, que obviamente não é dado pra te estimular, mas é dado pra te mostrar, cara, segue que tá indo, né? Reconhecimento. Um reconhecimento pelo teu esforço, Sim. porque tu te esforça e vai caindo necessariamente Sim. o estímulo. Mas, pega o grau e sobe de novo, né? E aí vai indo até chegar nessa jornada. Então, por mais que eu vou levar, sei lá, 4, 5 anos para chegar onde tu tá agora, eu vou ter esses momentos de oscilações que vão ser compensados por esses estímulos, mas que os estímulos vão fazer com que eu chegue nesse ponto de jornada. E, cara, o que tu acabou de falar em vendas é a mesma coisa. O que eu preciso entender, cara? Quais são as redes... quem são as pessoas que fazem o meu negócio acontecer? E 2, quais são as redes de estímulos que eu tenho para poder organizar para que eu possa mapear isso e fazer com que ele trilhe a jornada da minha estratégia, por exemplo, né? Com certeza, César. Eu acho que, assim, algumas pinceladas aqui, né? Um conceito que eu gosto muito e a maioria das indústrias elas estão usando agora é aquela do customer centricity, né? Uhum. A centralidade no consumidor. Então, qualquer negócio de sucesso, vide Amazon, por exemplo, o consumidor, né, o shopper ali, ele é o centro de toda a estratégia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você colocou, e acho que faz todo sentido, uma vez eu ouvi, eu não sei quem é o autor dessa frase ou desse lema, mas eu ouvi numa reunião lá do pessoal do Triângulo Mineiro, né, um colega falou que ele ouviu lá e faz todo sentido, na área comercial, ou a gente está vendendo, ou a gente está ajudando a vender. Provavelmente alguém já deve ter falado isso daqui, né? Eu acho que, pegando agora, voltando para o jiu-jitsu, faz todo esse sentido. Você falou, cara, eu preciso dar esses estímulos, ou vender ou ajudar a vender, né? Senso de progresso, como você colocou. E sempre raise the bar. Por que eu coloco raise the bar? Tem 2 faixas que são as mais difíceis de pegar na arte marcial. A primeira que o pessoal fala é a faixa branca. Né? Porque a faixa branca, tem gente que demora 20, 25. No meu caso, eu demorei 31 anos para pegar a faixa branca, mais ou menos. Então, demorou 30. E a outra, que é uma faixa perigosíssima, a mais almejada, é a faixa preta. Por quê? Tem muitos colegas que chegam na faixa preta e você vê o nível de treinamento, de comprometimento, de paixão,
baixar muito. Por quê? Porque ele chegou lá. Tem um conceito muito interessante, e até um livro do Simon Sinek chamado Jogo Infinito. Ah, isso eu não li. Isso eu não li. Que é aquele negócio, se a tua meta é pegar a faixa preta, você tem um prazo de validade ali no esporte, na arte marcial. Porque ela vai chegar uma hora. Se você não parar, ela chega para todo mundo. Demora 4, 5, 10 anos, mas ela vai chegar. Só que, cara, o que é o legal da arte marcial do esporte? O processo. Você pegou a faixa azul agora. Tua próxima faixa é a roxa. Posso comprar uma faixa roxa aqui e te dar ela R$60 uma faixa. Não vai ter valor nenhum. Não vai ter valor nenhum. Porque ela não vem recheada dos aprendizados, das dores, das lesões, das novas técnicas. Isso é o que vale. Por isso, né, fechando esse looping da arte marcial, não é uma simples meta chegar lá, mas é um estilo de vida. Da mesma maneira na área comercial. Venda ou ajude a vender. Né? Eu preciso, de alguma maneira, gerar múltiplos estímulos para que esse cara não se sinta acomodado. Né? A gente fala que a gente quer acomodar ou né, acolher aqueles que estão frenéticos, mas, de alguma maneira, incomodar aqueles que estão ali na zona de conforto. Né? E nós, na área comercial, a gente respira meta, respira superação, respira, né, desafio, eu quero ultrapassar. Isso que nos motiva, né, a acordar todo dia, fazer melhor, gerar valor. Que eu quero, de alguma maneira, olhar para trás e ver que o processo valeu a pena. Não tem como, né, depois de um grande ano, depois de um grande trimestre, ele fala, cara, eu sou um cara diferente. Erros e acertos. E o que conta no final do dia não é nem a meta batida, mas é o profissional que você se torna a partir daquilo. Cara, tu sabe que tu falou em raise the bar aí. Tem uma... Eu vi agora, recentemente, um conteúdo, não me lembro aonde, mas que fazia analogia com a cultura Haka Maori lá da Nova Zelândia. Do rugby. Do rugby e tudo mais, né? Alguns já devem ter visto alguns vídeos no YouTube, né? do ritual e tudo mais, que eles aplicam, os gritos de guerra e etc. Mas o mais legal dessa filosofia, é que dentro do rugby eles têm uma ideia que toda vez que tu entra no time, né, e tu recebe a tua camiseta, tem lá, número 2, número 10, número 13 e tal, o Haka Maori, ele fala que, né, a cultura fala que eu tenho que honrar aquela camiseta, né, e eu tenho que entregar ela, né, no nível acima do que eu recebi. Né? Então, quando eu recebo a camiseta, recebo a posição e tudo mais, na verdade eu estou recebendo um legado de várias pessoas que passaram por ali, que construíram aquilo e que agora eu tenho que conhecer aquilo e eu tenho que entregar um degrau acima, né, para o próximo que vier e tudo mais, com essa mentalidade de melhoria contínua. Eu acho que quando a gente está falando em vendas, cara, acho que eu vou ler esse livro, não li, eu achei legal pra caramba a provocação, vou depois procurar esse livro, vou ler, eu adoro o autor, mas esse eu não li ainda. Mas é justamente isso, acho que a mentalidade do vendedor, assim como a mentalidade do atleta, ele é a mentalidade não é ser melhor do que o outro, é ser melhor do que ontem, Sim, né? sim. Cara, como é que eu faço para ser melhor do que ontem? O que eu posso fazer para ser mais eficiente do que ontem? Né? E criar essas premissas bases para que eu possa ter uma linha contínua de desenvolvimento. Sim. E que o dia que eu saio daquele cargo, né? Ou daquela empresa, ou até mesmo da profissão, eu entregue aquilo que eu peguei, aquela área que eu peguei, num degrau acima, Sim. né? Deixa um legado. Não, eu me lembrei agora, né, tinha um profissional, uma lenda lá na Johnson & Johnson, não sei se trabalha lá ainda, mas me ensinou muito também, o Paulo Zanca. Ele falava, era um lema que eu acho que era dele, eu carreguei para mim também. E aí, sei lá, após um mês maravilhoso, resultado legal, ele sempre falava assim, Isaías, sempre dá para fazer mais e melhor. E aí você leva isso, qualquer
área de alta performance, comercial, esportes, me dá qualquer uma. O cara que tá performando, raising the bar, Uhum. ele carrega essa mentalidade. Vamos pegar um cara aqui, esporte, Cristiano Ronaldo, mais e melhor sempre. Uhum. É um cara insaciável. É um cara que você fala, cara, ele já conquistou tudo. Ele fala, não, mas eu quero a próxima. É o próximo desafio. Então, esse cara, ele está no jogo infinito. O jogo infinito de se melhorar, de fazer mais e melhor nele mesmo. Uhum. Como profissional, como um atleta, como um esportista. É, cara, aquela coisa, pô, acho que o teu exemplo é perfeito, né? Todo mundo fala assim, e aí, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu acredito que na cabeça deles, eles devem pensar assim, cara, eu sou melhor do que eu ontem. Exato. Exato. Essa é uma... A gente não vai falar aqui de futebol, é uma discussão eterna, né? Mas eu me identifico muito, né? Eu acho que minha percepção, respeitando fãs do Messi, fãs do Cristiano Ronaldo. Messi, muito talentoso. Talvez, muito talentoso não, talentosíssimo, né? Deus deu um dom pra ele e nasceu Sim. pra jogar futebol. Sim. Gosto mais do Cristiano Ronaldo, que é um cara esforçado. Não que o Messi não seja esforçado, mas dá pra ver Uhum. o nível de esforço, de talento, de dedicação que o Messi deve ter, mas o Cristiano Ronaldo, ele exala isso, né? Fala, pô, esse cara aqui, aonde colocar ele vai ser a melhor versão dele. E isso me inspira, porque, cara, quando a gente olha para nossa jornada na arte marcial, eu lembro o primeiro dia de faixa branca. Falei, cara, não vou dar conta disso aqui. Uhum. O que eu tenho, né, de asset para mim, de ativo? Cara, vim treinar, né, o máximo de horas que eu posso e me dedicar. Uhum. E aí você vai vendo que com dedicação, disciplina e treinamento, você evolui. Uhum. Qual que é o grande KPI de evolução que a gente fala na arte marcial de um faixa branca? É quando o faixa branca ele tem 6, 12 meses de treinamento, chega um novo faixa branca com 2, 3 meses. E aí esse faixa branca que apanha de todo mundo na academia, ele consegue se dar bem com esse cara. Ele evoluiu. Aparentemente ele tá apanhando de todo mundo, mas quando chega um cara um pouquinho menos graduado que ele consegue se dar bem. Ele fala, poxa, eu saí do ponto A, do ponto B e nem percebi. Uhum. Todos os dias ali, pagando preço, me esforçando, eu sou um faixa branca melhor. É, cara, e assim, usando ainda a metáfora, sair do ponto A pro ponto B tem muito mais, muito mais microevoluções que sustentam o processo, né? Por exemplo, vou trazer primeiro na metáfora e depois no objeto do nosso tema aqui, né? Mas vou te dar o meu depoimento. Quando eu retornei pro jiu-jitsu, depois já de adulto agora, mais recentemente, 1 ano e meio atrás, né? Eu voltei pro jiu-jitsu, cara, sedentário, né? Eu voltei pro jiu-jitsu com, cara, beirando ali, às vezes passava, às vezes voltava dos 120 quilos, né? Cara, resistência física baixíssima, né? Apesar de eu fazer algumas pequenas atividades, mas baixíssima comparado ao dia de hoje. Cara, talvez resiliência, equilíbrio, controle emocional menor, né? E aí quando começa a pegar a tua conquista, que ela é visível, que é a faixa, ela foi sustentada por uma série de outras coisas, né? Que fazem, que trazem junto com aquilo, né? Então, né, pô, perdi 20 quilos, ganhei, sei lá, 8 quilos de massa muscular, né? Cara, reforço, isso, aquilo. Hoje eu corro 6, 7 quilômetros 2, 3 vezes por semana, né? Faz parte do meu treinamento, musculação e tal. Então, assim, porra, mudou absolutamente a minha vida, mas o que é visível é a faixa. Exato. Né? Agora tem uma camada de ações e evoluções que não são visíveis. Quando a gente olha para a profissão, é a mesma coisa. Né? Quando a gente olha lá, pô, o cara escalou aquele resultado, aumentou aquela margem daquele cliente, plá, 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 plá. Tem uma série de microatividades que sustentaram aquele crescimento e que fizeram com que ele fosse um profissional melhor como um todo. Sim, sem dúvida, é o que você falou.
talvez, né, o esporte individual mais coletivo, mas esse vendedor, né, esse cara do comercial Igual. que escalou, Uhum. ele teve, né, toda uma série de pessoas, suporte, processos, ferramental que o ajudou a chegar até ali. É uma conquista dele, com certeza, né, executou Uhum. da melhor maneira, mas o que você falou, a gente só vê o visível, né? Uhum. E o segredo, eu acho que, do grande sucesso comercial na vida é o invisível, né? O visível todo mundo vê. Total. E aí, pegando o teu ponto, né, do visível e do invisível, por isso que quem não é do esporte, né, e Uhum. a grande maioria não é aqui, fala, poxa, mas é só uma faixa azul. Não, não é só a faixa azul, É. né? Você vê gente trocando de faixa, o cara chora, né? Uhum. Uhum. É toda a trajetória, né? Erros, acertos, vitórias, derrotas. Mas você olha, né, no último ano e meio, 2 anos, e fala, cara, eu não sou o mesmo César. Não. E a arte marcial, ela te faz, né, um líder, um gestor, um empreendedor, um CEO melhor, Total. né? Você eleva tudo, é impossível, né? Você sai com a mentalidade mais forte, você leva os aprendizados pro teu dia a dia. Total. Então, de novo, se não faz ainda, procura uma escola, né, de arte marcial perto de você. Faça 30 dias. Se você não gostar, você manda uma mensagem aqui para mim e pro César, porque você vai ser picado. Eu acho que o esporte como um todo, né, cara? Adotar uma disciplina como esporte, com métrica, acompanhamento. Eu sugiro o jiu-jitsu porque acho que tem alguns elementos, né, de sustentação, equilíbrio psicológico, enfim, acho que tem várias coisas ali que trazem. Mas, cara, faça algum esporte, né? Acho que o esporte, ele norteia isso. Mas, cara, deixa eu seguir aqui pra... A gente tá indo... Pô, cara, já deu a gente vai batendo papo, vai indo, né? já foi uma hora fácil. Cara, deixa eu pra gente encaminhar pra nossa reta final. Sim. Uma pergunta que eu queria te fazer antes da pergunta final. Cara, tu vem sendo promovido, né, ao longo da tua jornada comercial, ou seja, tu encontrou o teu modelo, né, Isaías, de gestão, de aplicação e tudo mais. E, cara, não posso deixar de correlacionar, né, e até para perguntar se existe algum traço do Isaías hoje de sucesso profissional que esteja ancorado lá naquele momento onde ele pegou a primeira faixa, que ele era o cara do recursos humanos, né? Se aquele aprendizado lá atrás, do teu day one na carreira, né? Hoje ele ainda gera diferencial na tua jornada. Sim, eu acho que muito legal lá atrás, nesse programa, né, de desenvolvimento de liderança, que a gente tinha acesso aos líderes das empresas, né? Então, os diretores, ao CEO e tal. Uhum. E realmente era muito inspiracional. Uhum. Fala, pô, que legal, né? Na época de faculdade, eu tinha grande admiração também pelo programa lá, o Aprendiz. Meu sonho era entrar no Aprendiz do Roberto Justus. Falei, cara, imagina, né? Entrar lá no reality e tal. E aí, né? Eu sempre tive essa aspiração de me tornar um líder, né? Na empresa que eu trabalhasse, etc. Ao longo da vida isso foi amadurecendo e eu vou fechar aqui a conexão. Eu sempre, voltando para o jogo infinito, César, assim, sempre quando você me perguntar, Isaías, aonde você quer chegar? Vou te responder, o mais alto possível. Aí você vai me perguntar, cara, por quê? Eu falo, cara, não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é pela influência, não é pelo poder. O que me dá brilho no olho para percorrer essa jornada, primeiro, se algum homem ou mulher chegou lá, eu posso chegar também. Uma crença que eu tenho. Se alguém chegou, eu posso chegar. Uhum. Mas para mim o tesão Uhum. tá aí falar, cara, para chegar lá eu preciso ser um outro Isaías. Para pegar aquela faixa, para chegar naquele cargo, naquela posição, ter aquela influência, eu não posso ser o mesmo cara de hoje, porque o mesmo cara de hoje é o que me trouxe até aqui. Então, quando eu tenho essa mentalidade de jogo infinito, eu falo, cara, para chegar ali, o ar é outro, né? A barra é outra. Então, eu preciso
estudar mais, me desenvolver mais, eu preciso me aprimorar, eu preciso me aperfeiçoar. E aí você cria um espaço, um gap de desenvolvimento, que você fala, cara, eu tenho tanto para aprender ainda, que é a mesma coisa da arte marcial, né? Você pegou, né, talvez, para um faixa branca, o cara falou, pô, o cara é azul, minha meta é ser azul. Mas aí você destravou um nível, vamos falar assim. Você fala, cara, não sei nada ainda. Para ir para a próxima, daqui 2, 3 anos, cara, eu tenho que ser um outro César. Total. Eu levo, como você falou, esse aprendizado lá de trás. Eu falei, cara, sempre mais e melhor, mais alto, mas sabendo que a beleza dessa jornada é eu me tornar, né, o Isaías melhor. Me fazer mais grande por dentro. Para ser digno, né, da cadeira, da responsabilidade, da liderança. E é isso que seria, acho que, o grande valor que me move e me moveu desde lá de trás. Então, não é porque, pô, o cara, ele, né, se acha, tem uma autoconfiança. Não, eu acho que o que me move é falar, cara, eu me sinto desconfortável, mas eu vou atrás. Cara, se eu fizer, né, com disciplina, com esforço, cara, sendo um cara do bem, cara, vai acontecer. Talvez eu não chegue lá. É raro, né? São pouquíssimas as posições. Mas eu vou chegar muito mais longe do que se eu colocasse minha barra aqui. Se a minha barra fosse a faixa azul, e tem muita gente que para, né, estatisticamente, é na azul, né? Porque o cara, ele saiu da branca ali, ele não é mais faixa branca, e ele para. Cara, eu já estaria feito, porque eu já passei, né, 2 dessa daí. Então, agora fala, cara, a próxima agora é a preta. Não dá para ser o mesmo Isaías. De esforço, dedicação, técnica e tal, da mesma maneira para a carreira. Legal, cara. E em relação à tua visão, cara, como liderança, como equipe, como é que tu vê isso? Como é que é o Isaías liderança? Uma vez eu li um livro do Rony Meisler, Sim. que é o da Reserva. Ele tem uma frase muito legal lá. Ele falava assim, né? Ele estava falando do modelo de contratação dele. Então, acho que o primeiro critério é o técnico, né? Não adianta, né? Para começar, para estar na mesa, o cara precisa ter, né? Boas experiências, bons cases, né? Boas histórias para o cara estar. Para mim, ali é o 20% da equação. O 80% eu vou trazer a perspectiva do Rony. Ele falava assim, cara, aqui na reserva, na hora de contratar, eu olho pro cara na resenha e falo assim, meu, será que eu ia querer jantar ou almoçar com esse cara 2, 3 vezes por semana? Porque se eu não tiver ali aquela conexão, né, de atitude, de energia, cara, não vai pra frente, né? Que é toda aquela parte que a gente fala da inteligência emocional, que o profissional traz, né? Com atitude, com protagonismo, com foco em solução, com querer resolver, com não ser um cara mimimi, com ser um cara que, né, aguenta os puxões de orelha. E aí eu falo pra moçada, falo, cara, eu quero, né, buscar, né, e obviamente tento me cercar desse tipo de pessoas, né, que tem uma base técnica, acho que o técnico é muito ensinável, né, muito, você pode, né, você tem inúmeras maneiras, eu sou um exemplo disso, não fui, né, tem muita gente, inclusive os que já vieram aqui, que o cara, ele começa como um repositor e vira, né, um VP de venda, não é o meu caso, o meu foi depois, então dá para aprender, mas essa parte socioemocional, atitudinal, para mim é o que, sabe, é o cara que me pega e fala, pô, esse cara aqui, ele é um cara ensinável, ele é um cara que tem uma energia boa, ele é um cara que aceita, né, os feedbacks sempre com correção, com alinhamento para o cara performar mais ainda. Então, são os profissionais que eu busco trabalhar para, né, fazer parte desse time e, de alguma maneira, na medida do possível, me cercar desses profissionais também. Não os diretamente que trabalham comigo, mas, né, dos colegas de lado também. De certa forma, isso é um alinhamento cultural, né? Sim. Tipo assim, tem um fit, né? Tem um fit cultural com aquela pessoa, ela tecnicamente, ela cumpre, mas, pô, tem a cultura, cara... Você vê, a gente... Fundamental. Eu lembro, né, que uma época, uma indústria, ela só buscava os melhores engenheiros de uma faculdade X. Né? A melhor faculdade de engenharia, não vou falar qual é, você sabe qual é. E esses caras chegavam tecnicamente brilhantes. Cara, você dá qualquer coisa de exato, o cara performava.
mas ele não tinha aquele traquejo relacional. Uhum. Que na área comercial, em qualquer área da vida, sabe, é o que vai fazer as coisas andarem. Sem dúvida. Né? O técnico, você pode ter alguém do seu lado que vai te ajudar, né? Mas eu acho que o brilho no olho, a resenha, a atitude, a energia, o cara saber ler a pessoa, ler o ambiente, cara, isso daí eu acho que não tem escola que dê esse curso, a não ser a escola da vida, É. né? E observação, né, cara? Eu acho que assim, a gente aprende muito por osmose, né? Eu acho que, por exemplo, assim, provavelmente as tuas habilidades não técnicas, elas foram inspiradas em diversas outras pessoas, Sim. né? Por observação pura. Sim. Né? Pô, como é que aquele cara resolve o problema? Como é que ele se porta? Como é que ele fala com o cliente? Como é que ele fala com não sei o quê? Sim. E aí eu falo, cara, eu falo bastante isso até na empresa. Bom, a gente tem uma empresa de tecnologia. Como você pode imaginar, muita gente em tecnologia trabalha remoto, né? Cara, pra mim, isso é uma coisa que eu sou publicamente dentro da empresa contra, né? Contra o remoto? Contra o remoto total. Cara, eu sou presencial na veia. E não é por uma questão de controle, é por uma questão de crescimento. De interação. De crescimento, cara. Porque assim, não, mas eu sei desempenhar a minha função. Ok, tecnicamente tu sabe. Mas, cara, tu já observou como é que aquele teu colega conduz uma reunião? Tu já entendeu como aquele colega, como ele trata uma objeção? Como é que ele se relaciona? Como é que ele cria soluções? Cara, isso não tem como ensinar por telefone, velho. Sim. Não tem, cara, é por osmose. Eu tô fazendo alguma coisa, eu tô vendo, pô, aquele cara se dá bem com aquela... Pô, ele consegue flutuar em todos os setores da empresa. Pô, como é que ele faz isso, cara? E isso não tá no guia de treinamento. Não tá. Não tá. Isso tá na observação pura. Concordo plenamente com você. Posso fazer uma pergunta agora? Claro. Nesse debate, né, do home office presencial, você colocou aqui, né, que você é 100% time presencial. Meu time não é. Não, sim, essa é a minha... Essa é a filosofia. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, que as pessoas, qualquer perna, 1h30 para mais. E ela fala, poxa, César, eu acho que consigo gerar mais valor para você, cara, né, num híbrido, como é que você vê esse benefício que o home office, essas pessoas alegam que o home office traz para elas? Cara, eu acho que aí, cara, é muito uma questão, minha opinião, acho que é muito uma questão da onde tu quer chegar. Acho que é simples. Quem quer se desenvolver, quem quer crescer, quem quer fazer, tem que ter as dores do crescimento. Cara, é mais confortável ficar em casa? É mais confortável. Agora tem ônus e bônus. O bônus é confortável, não pego o trânsito, né? Entrego, Tá etc. na zona de conforto. Cara, é mais confortável, né? Se o cara me falar assim, cara, não, é mais confortável sair da minha casa, eu vou questionar. Mas, não, cara, provavelmente não seja. Com certeza. Né? Provavelmente, não, eu me sinto mais confortável pegando o trânsito todo dia. Não é. Agora, assim, onde é que tu quer chegar? Cara, é o lance voltando pra arte marcial. Cara, é mais confortável eu não sair de casa todo dia e ficar vendo como aplica a técnica no YouTube. Mas, velho, eu só vou aprender se eu pegar o trânsito, se eu for pra luta. E eu vou além. É mais confortável você ficar treinando na sua academia, com os colegas que você conhece, né, naquele ambiente controlado, do que um cara chegar e falar, César, chegou a hora de você competir, ir lá na competição. Exato. Que seria aí o dor. Presencial, de falar, cara... É aí que cresce, cara. É aí que cresce, verdade, concordo. Então é o pênalti. O pênalti você paga pelo crescimento. Agora, tem cara que vai fazer o seguinte, não, velho, eu tô legal aqui, né? Eu tô legal aqui. Não tem certo, não tem errado, né? Não, é uma questão de objetivo. Objetivo e cultura. Né? Só que aí eu vou dizer assim, cara, qual é a cultura da nossa empresa? Cara, é melhoria contínua. Cara, a gente, lá na Sellers, a gente é completamente entusiasta do erro. Quando a gente acha um erro, né? Quando a gente acha um erro, ninguém é penalizado. Cara, o cara que achou, corrigiu, puta, cara, isso é melhoria contínua na veia. Sim. Então, assim, é uma questão de cultura. Cara, eu quero que o meu produto, a minha empresa e o meu time, que a minha empresa e o meu produto não vai conseguir chegar longe se o meu time não chegar longe. Sim. Se o meu time tá estagnado, eu tô estagnado. Só que, cara, se eu quero ter melhoria contínua, eu tenho que ter as dores da melhoria contínua.
Isso vale em toda a estrutura. E volta para aquele ponto que a gente falou do raise the bar, né? De falar, Claro. pô, cara, se eu quero chegar lá, não adianta eu pensar com essa mentalidade, ter esse treinamento, né? Ou as pessoas que Claro. estão pensando nesse nível aqui. Claro. Meu irmão, hoje eu acordei. Ontem eu fui dormir. Ontem a gente fez reunião com sócio, com investidores, fez análise, plá. Botei meu filho pra dormir de noite na cama. Falei pra ele que ia viajar. Cara, dei atenção pra minha esposa ali, porque eu ia ficar uns dias fora. Né? Pô, vamos jantar, pedir alguma coisa e tal. E, cara, fui dormir meia-noite. Meu voo era às 5 da manhã. Eu tinha que estar pelo menos às 4, ou seja, eu acordei às 3. Cara, eu dormi 3 horas. A gente tá no final do dia aqui. Cara, já fiz a apresentação. Eu já cheguei no hotel, fui arrumando a apresentação durante o voo. Cheguei no hotel, fiz mais um pouco. Chamei o meu cliente lá, falei, ó, cara, dá uma olhada aqui, fechou, beleza e tal. Peguei peguei o Uber, cheguei aqui, comecei a fazer já as conexões e tal. Trabalhando no meio do caminho, nós estamos aqui final da tarde. Cara, seria muito mais cômodo ter ficado em Floripa. É o que você estava me falando, o pessoal só vê a faixa. E não vê o que estava por trás. Não vê o que tá por trás, né? Não vê que a gente tá aqui fazendo, construindo Sim. com 3 horas de sono, né? Então, assim, cara, mas vamos lá. É muito mais confortável não ter vindo. Não, e é o que você, voltando, né? Mas o legal é o processo. Você falou, Claro. cara, né, de algum dia, você fala, poxa, chegou aonde eu queria. E valeu a pena cada dia. Agora me pergunta, cara, tu queria ter ficado em casa? Não, eu tô aqui porque eu quero. Sim, com brilho no Eu olho. tenho objetivo. Exato. Eu não tô aqui cansado, reclamando. Não, Pelo e contrário, você meu pode irmão. estar até cansado fisicamente e o sono, mas você não tá cansado de espírito. De falar, Nada. cara, entendeu? Nada. E, cara, eu vou longe ainda. Então, Exato. assim, eu acho que faz parte da onde a gente quer ir. Tem certo e errado? Não tem. Agora, pra mim, na minha filosofia, meu irmão, não tem outro jeito, sabe? Nossa. Velho, deixa eu Show. te falar, cara, primeiro assim, puta, animal tava querendo bater esse papo, acho que a gente fez um bate-bola aqui diferente, até de analogias, metáforas, acho que a gente conseguiu conectar uma outra camada de assunto e que vai trazer uma narrativa diferente aí pra audiência. Eu tava falando pra galera, eu falei, cara, tava conversando o primeiro papo com o César e tal, e vai não sei o quê, daí eu falei da faixa branca, ele, pô, você é do Gil? Eu falei, putz, aí 100% de espelhamento. Melhores amigos. Velho, deixa eu te falar então, pô, primeiro, obrigado demais por ter vindo, cara, eu gostei de te conhecer, fazendo, ó, a última analogia aí, cara, quando eu vi o teu perfil ali, né, da tua jornada, da tua trajetória e tal, é muito do que eu acredito, assim, cara. Eu acho que, assim, hoje que nem, por exemplo, pô, peguei a faixa azul, legal, tá, César, mas então tá... Agora, a tua cabeça agora é faixa azul. Meu irmão, minha cabeça vai ser faixa branca o resto da minha vida, saca? Porque eu acredito muito, cara, que se a gente tiver a mentalidade de faixa branca, e o que eu chamo de mentalidade de faixa branca? Mentalidade de faixa branca é aquele que ele não tem vergonha de entrar no tatame e perder. Exato. O faixa branca, ele não tem nenhuma responsabilidade de ganhar. Nenhuma. Ele só tem o dever de entrar no tatame. Sim. Né? Porque ele tá ali pra aprender e tudo mais. Né? Então, assim, cara, a mentalidade de faixa branca, independente se tu for um faixa preta, cara, se tu tiver mentalidade de faixa branca, meu irmão, tu vai estar sempre muito distante de todo mundo. Que o cara que já se acomodou, que fala, não, sou faixa preta... Não preciso aprender mais nada. Cara, não, ó, isso aqui eu não vou fazer porque eu já botei a faixa preta. Agora, o cara que tá com a cabeça de faixa branca o resto da vida, ele mete a mão e faz. Vira uma máquina. Claro. E o principal perigo no esporte e área comercial e área profissional é o que a gente fala do faixa preta com ego. Total. De, cara, eu sei, eu cheguei lá e aí é o primeiro dia do... declínio. Total. Meu velho. Obrigado. Depois a galera precisa... Todo mundo... Pô, cara, cara, pesquisa. OSSS. Isso aí, cara. Pô, obrigado de coração, hein, cara, pelo papo. Agradeço. Cara, deixa teus recados finais aí pra turma, pra quem quiser te encontrar, falar contigo. Como é que faz pra te achar? Legal. Primeiro, obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência também. Acho que a melhor maneira de me encontrar, Isaías Silvério no LinkedIn, sem formalidades, me manda lá uma mensagem, vamos trocar o WhatsApp para a gente continuar aprendendo uns com os outros aí e, poxa,
Se um dia também você entrar na arte marcial como o César, vai ser um prazer a gente dar um treininho aí. Legal? Obrigado mais uma vez. Valeu, meu velho. Valeu. Turma, como vocês podem ver aí, mais um craque aí que tá vindo aí de compartilhar a experiência, compartilhar a visão, né? A gente aqui numa missão de compartilhar mesmo, para fazer o mercado mais forte. Eu acho que mesma filosofia do Tatame é essa, né? A gente compartilha para fazer com que o grupo seja mais forte, um grupo mais forte faz o mercado mais forte, né? E isso faz com que todo mundo ganhe. Acho que o propósito da Sellers está nisso. A gente acredita que a tecnologia é o meio, né? O nosso software e tantos outros aí, a tecnologia como um todo é o meio para transformação, mas eu acho que só a educação ela consolida, né? Então esse é um pouco esse investimento de tempo, de recursos que a gente faz aqui no Sellerscast é justamente para compor essa visão, né? De a educação como fonte de consolidação. E como prova disso, a Sellers abriu a sua comunidade, né, fechada, que era fechada aí, que tem acesso aos nossos clientes. A gente abriu recentemente essa comunidade, uma rede social fechada, onde você pode se comunicar. O Isaías vai estar ali, né, também com o contato dele ali dentro. Quem quiser mandar mensagem para ele dentro da comunidade da Sellers, ele vai conseguir responder por ali, se conectar por ali, né? Mas mais do que isso, a gente também tem esse episódio, tantos outros episódios, webinars também sendo disponibilizados ali dentro, e também formações, né? A gente tem aí a primeira grande formação da Sellers, que é a certificação de trade marketing nível hard, né? Onde a gente tem 51 aulas com muita ferramenta, com muito método, com muita análise, desde como analisar itens da cauda longa, como fazer estratégias, como fazer plano de ação usando o OKR para a área comercial, como construir plano de curto, médio e longo prazo, ROI, margem de contribuição e uma série de outras coisas ali dentro. Então, acessa lá, né? Entre e faça parte da comunidade, faça o curso, faça a certificação, que a gente vai ter um prazer enorme aí de estar compartilhando essa jornada junto com cada um de vocês. E, de novo, né? É completamente gratuito, é só entrar lá e seja muito bem-vindo. E para quem quiser saber um pouquinho mais da plataforma da Sellers e como ela pode estar transformando as vendas na indústria, no canal de distribuição, acessa lá, www.sellers.com.br, né? Entende mais sobre a nossa plataforma. Se fizer sentido para você, marca uma reunião ali que a gente vai ter o maior prazer do mundo de fazer a demonstração. Turma, mais um grande episódio do Sellerscast. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Valeu!